Fala time, aqui é o Ritter. E hoje eu quero explicar para você a diferença entre um líder e um gestor, liderança e gestão. Liderar é liderar pessoas, é cuidar de pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam inspiradas, motivadas, com que elas se sintam felizes, com que elas se sintam parte de um time. É fazer com que os seus liderados conheçam o seu propósito, os seus valores, a missão da empresa e com que eles trabalhem de uma forma mais engajada, para que assim eles possam ser felizes e gerar mais resultados. É muito comum ainda a gente ouvir falar que vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra, a gente não pode misturar isso. Dentro da empresa é uma coisa, fora da empresa não quero saber, o problema é seu. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que nós como líderes precisamos sim estar mais envolvidos com os nossos liderados. Criar um relacionamento com eles, criar uma conexão com eles. Eu não estou dizendo que precisamos ser amigos, precisamos frequentar a casa dessas pessoas, precisamos sair junto com essas pessoas. Não, não é isso. Mas eu acredito que nós conhecendo um pouco mais sobre a vida dessas pessoas, sobre os desafios, sobre os problemas que elas têm, sobre como que é a rotina delas, a gente vai conseguir ajudar essas pessoas de uma forma mais eficiente. Imagina que você tem um colaborador que está passando por algumas dificuldades em casa, problemas pessoais, independente do problema. E que se ele tivesse um pouco mais de tempo, se ele conseguisse ter um pouco mais dessa disponibilidade, ele conseguiria resolver esse problema. Mas ele não consegue e esse problema acaba afetando o foco dele dentro da empresa, dentro do projeto. Se você soubesse disso, não seria melhor dar meio período para ele, dar um dia de folga para ele resolver esse problema, para ele correr atrás desses afazeres dele e resolver isso, para que no outro dia ele volte mais focado, porque ele já não vai ter mais esse problema incomodando ele na cabeça. Não é melhor? Você não vai ter mais resultados? Então, você só vai conseguir fazer isso se você conhecer esses problemas. Se esse liderado tiver a confiança em você para conversar sobre esses assuntos. Então, o líder ele tem esse papel importante, criar esse laço de conexão, esse relacionamento. E isso vai acontecer com o tempo. Não quer dizer que você vai chegar no seu liderado e falar, me fala aí, quais são os seus problemas, quais são os seus desafios. Não é assim. O seu liderado ele precisa sentir confiança para que ele compartilhe essas informações com você. Então, o papel do líder é cuidar das pessoas, é garantir com que elas estejam felizes, com que elas estejam motivadas. Já o gestor ele tem um papel diferente. O gestor ele gere recursos. Ritter, mas que tipos de recursos? Pode ser recursos financeiros. Imagina que você está desenvolvendo um sistema, você é gestor de projeto e está desenvolvendo um software. Você precisa saber quanto que você vai gastar com esse software, qual que é o orçamento que você tem disponível, quanto que o seu cliente está pagando por isso, quanto que você pode gastar nesse projeto. Então é fazer essa gestão financeira. Gestão de tempo. O meu cliente quer que eu entregue esse sistema daqui 3 meses, daqui 1 ano. É saber montar esse cronograma, criar um prazo, criar prazo para as tarefas, para as suas sprints, é você conseguir fazer toda essa gestão de tempo, de cronograma. Gerir pessoas. Gerir pessoas é um pouco diferente de liderar pessoas. Liderar pessoas, como eu falei, a gente está mais voltado a fazer com que elas se sintam bem. Gerir pessoas está mais voltado a você conhecer os processos, as necessidades do seu time, do seu projeto, da sua empresa, conhecer essas pessoas e colocar elas em lugares estratégicos. Fazer com que, eu tenho um desenvolvedor que ele é muito bom em analisar código, em analisar regras de negócio já escritas, do legado. Eu vou colocar ele então para fazer novas tarefas? Se ele prefere cuidar de legado, fazer mais a parte de análise e de suporte. Então, conhecer as habilidades do nosso time e conhecer as necessidades do seu projeto faz com que você consiga fazer essa gestão de pessoas. Colocar as pessoas nos lugares onde elas vão se desenvolver melhor, onde elas vão ter um melhor resultado. E é também você saber a quantidade de pessoas que você precisa para o seu time.
Imagina que você vai desenvolver um RP, um CRM. Você vai ter que saber quantas pessoas você precisa. Se você precisa montar uma squad de 10 pessoas, uma squad de 5 pessoas, se você vai precisar de 2 front, 2 back, um QA, um DevOps, um Scrum Master, ou você vai precisar de mais pessoas. Então você também precisa ter esse controle, saber quantas pessoas são necessárias para você entregar o seu projeto. Então, liderar é voltado a cuidar de pessoas e gestão é voltado a gerir recursos. É bem simples. E me diz aí, se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo também, dá o seu like, segue o canal, né? Tem muito mais conteúdo para compartilhar com você e ajudar com que você se torne um líder e um gestor de excelência. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.